Nós vamos voltar ao nosso estudo de Filipenses essa noite. Já tem sido um bom tempo que nós não estudamos Filipenses. Abre em Filipenses capítulo 3, nós já estamos na metade do livro da carta, nós vamos agora começar a segunda metade. Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Filipenses 3, de 1 a 9. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu oro que o Senhor fale conosco. Eu sei que todas as vezes que nós lemos a Tua palavra, meditamos nela, o Senhor fala conosco. Senhor, que não seja diferente. Repreende toda a distração nesse momento. Senhor, traga, Senhor, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Senhor, guarda-nos de toda distração, toda preocupação, Senhor. Queremos somente ouvir a Tua voz. Eu oro que o Senhor me use como a Tua boca nesse momento, falando ao Teu povo, Senhor, como um canal do Teu amor, ó Deus. Senhor, vem e faz além de mim, Senhor, faz além de nós essa noite, Senhor. Possamos diminuir para que Jesus cresça em nós, Senhor. Esse é o nosso coração, essa é a nossa vontade, Senhor. Estamos aqui para Ti, Senhor. Então faz além daquilo que podemos pedir ou pensar nessa hora, para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, só fazendo uma rápida revisão para refrescar sua memória. A carta de Filipenses, ela fala sobre alegria. O tema da carta é a alegria do Senhor. E o versículo-chave que temos usado, pelo menos nesse estudo que nós estamos fazendo, é Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E nós estamos agora no capítulo 3, e eu vou mostrar rapidamente o esboço do capítulo 3. Capítulo 3 nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte fala sobre o passado do cristão, que é a salvação, dos versículos de 1 a 11. A segunda parte é o presente do cristão, é a santificação, versículos de 12 a 16. E a terceira e última parte fala sobre o futuro do cristão, que é a glorificação, e isso nos é revelado no versículo de 17 a 21. O título da mensagem dessa noite: Relacionamento com Cristo, o centro da vida cristã. Então, relacionamento com Cristo é o centro da vida cristã. Esse é o título da mensagem dessa noite. E como introdução, queridos, eu quero lembrá-los que nessa parte, Paulo ele vai fazer 2 coisas. Ele vai advertir os irmãos filipenses, né? Ele vai exortá-los ou pedir que eles tenham cuidado, né? Ele vai pedir que eles possam basear o relacionamento deles simplesmente e somente com a pessoa de Jesus Cristo. E ele vai exortá-los também a tomarem muito cuidado com aqueles que estavam confessando a fé cristã, dizendo-se irmãos,
mas na verdade estavam baseando o relacionamento com Deus por meio das obras da lei. Então, é esse o foco do que nós vamos falar agora. É uma advertência aos irmãos para fugir dessa futilidade de tentar levar um relacionamento com Deus às bases da lei, às bases daquilo que nós podemos fazer para Deus, e alertar os irmãos a tomar muito cuidado com as pessoas que querem nos fazer viver um relacionamento com Deus com base na lei e não no nosso relacionamento com Jesus Cristo, tá bom? Então esse é o foco principal. O versículo 1 ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Quando Paulo fala finalmente, né, no meio da carta, né, quando você ouve essa palavra finalmente, parece que, bom, agora ele está pronto a fazer as suas considerações finais, né? Ele vai falar um pouquinho e vai concluir. Mas, assim como muitos pregadores, né, quando eles falam, bom, né, para terminar e falam por mais meia hora, uma hora, né? Paulo ele vai fazer parecido aqui. Ele vai falar finalmente, né? Mas ainda tem 2 capítulos pela frente, né? Ele está um pouco longe de terminar essa carta. Mas eu acredito que esse finalmente aqui ele tem 2 significados importantes. O primeiro, para ser uma pausa para nos lembrar do tema da carta, alegrem-se no Senhor, para falar da alegria do Senhor, ou lembrar, né, os irmãos filipenses dessa alegria do Senhor. E também porque a partir desse capítulo ele muda de tom. Você vai ver que até esse presente momento a carta seguia num ritmo, né, num determinado tom, mas agora vai mudar um pouco. Vai mudar um pouco exatamente por causa daquilo que Paulo vai falar nos versículos seguintes. O cuidado, né, que nós devemos ter com essas pessoas que tentam basear sua fé através das obras e não através de um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Então ele fala, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu preciso lembrá-los de que a alegria do Senhor é a nossa força, de que a alegria do Senhor é algo que permanece, que a alegria do Senhor não é algo que o mundo possa nos oferecer, porque a alegria do mundo ela é passageira. Por qualquer coisa que você experimente, por melhor que seja, passa, né? Passa. Ainda falei no Ano Novo, né? Ai, tem tanta coisa boa no Natal, né? Tanta coisa boa no Ano Novo, mas olha, a melhor comida que você come, né? Que você se satisfaz, logo, logo você vai ficar com fome de novo, né? Então, não há nada que possa nos satisfazer ou nos trazer a alegria plena, mas o Senhor pode. E a alegria do Senhor, ela está acima das circunstâncias da vida, ela está acima das adversidades, das lutas, das dificuldades, a alegria do Senhor. Alguns cristãos, eles têm dificuldade de aceitar que o cristão, ele tem sentimentos, né? Ah, não, a minha fé, eu não posso demonstrar tanto sentimento, não posso me empolgar tanto, né? Não. Mas, queridos, quando nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus, né? O Deus majestoso, glorioso, né? A fonte da vida que passa a habitar em nós, e nós sentimos da alegria dele, a alegria do Senhor, né? Saber que esse Deus tem sentimento e que ele se alegra. Ele se alegra quando o povo dele se reúne, ele se alegra quando o povo dele clama, ele se alegra quando o povo dele quer ouvir a voz dele, medita na palavra dele. Ele se alegra. E nós podemos sentir a alegria do Senhor. Nós podemos sentir a alegria que permanece, que está acima dessas circunstâncias. Com certeza nós não baseamos a nossa fé no que sentimos, não é? A nossa fé ela está baseada naquilo que a palavra de Deus fala, e ponto final, né? Não importa se eu estou triste ou alegre, né? Não importa se eu estou sentindo dor ou enfermo. Se a palavra de Deus me fala algo, isso é a verdade. É nisso que eu devo crer. E quando eu creio no que a palavra de Deus fala e coloco na palavra a minha esperança e descanso nessa verdade, irmãos, é inevitável sentir a alegria do Senhor. Todas as vezes que eu e você, independente das circunstâncias, nos voltamos
voltamos nossos olhos para o Senhor, para a palavra de Deus e confiamos nessa palavra, aí você entende o que eu quero dizer. Essa é a alegria do Senhor. Saber que céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. É a certeza, é a segurança, é a convicção que você tem. Amém? Então, é nisso que se baseia a alegria do Senhor. Em algo que não é imutável, que não vai mudar, que não vai passar. Louvado seja o Senhor por isso. E, queridos, a gente não pode ignorar o aspecto imperativo dessa frase, alegrem-se no Senhor. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. É uma ordem nos alegrar no Senhor, voltar os nossos olhos àquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá norte, sentido para viver, motivação para viver, alegria, a alegria do Senhor. Então nós temos que entender o aspecto imperativo disso e voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, independente das nossas circunstâncias. E, querido, é muita ingenuidade pensar que nós vamos fazer isso de forma espontânea, né? É muita ingenuidade pensar que, no meio da guerra, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da dor, eu simplesmente vou sair pulando, louvando ao Senhor porque é algo espontâneo. Não, não é. É algo que você vai muitas vezes se esforçar para fazer, não é? Porque a tendência natural é te levar, a correnteza, né, do mundo, ela é forte, ela quer te consumir, ela quer te levar embora, ela quer que você não olhe para o Senhor, mas você vai ter que se esforçar muitas vezes e falar, não, peraí, isso daqui não é a vida que Deus tem para mim, o Senhor tem algo melhor, algo maior. E voltar os olhos para o Senhor. Então não vai ser simplesmente espontâneo voltar os olhos para a palavra de Deus. Você vai se esforçar. E é por isso que eu falei, se você tem alguma meta para 2016, que seja meditar mais na palavra de Deus. Que seja se esforçar. E a gente vai falar exatamente nisso. Deus não gosta de obras, não é pelas obras que eu agrado a Deus ou recebo a bênção de Deus. Com certeza não é pelas obras que você é abençoado ou salvo. Mas é através da meditação da palavra que você ouve a voz do seu Senhor. Então não é por causa da lei que você faz isso. É por causa do amor que Ele tem por você que você vai fazer isso. E você vai fazer todo o esforço necessário para ouvir a voz do Senhor, mesmo quando tudo diga não. Porque o Senhor está com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Então se Ele está contigo, você deve ouvir o que Ele tem a dizer para você, qual a direção que Ele quer dar à sua vida. E principalmente, irmãos, quando nós estamos prontos a murmurar, pronto a reclamar, pronto a dar vazão à nossa carne, principalmente aí, você precisa voltar os olhos para a palavra de Deus, você precisa se alegrar no Senhor, você precisa falar, ei, eu não vou me deixar levar, mas todo mundo faz. Numa situação dessa, todo mundo esperneia. Numa situação dessa, todo mundo xinga todo mundo. Não, numa situação dessa, você tem mais que chutar o balde. Não, mas eu não sou todo mundo. E eu vou me esforçar, no meio das situações, ainda das mais desagradáveis, a voltar meus olhos para a palavra de Deus e me alegrar no Senhor. Amém? Então é esse o aspecto imperativo dessa frase. E sempre significa sempre, né? Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Alegrem-se sempre no Senhor. Quando tudo vai bem, é fácil se alegrar, né? Ai, Deus é maravilhoso, eu te louvo, Senhor. E quando tudo vai mal, você pode se alegrar? Porque a palavra fala sempre, alegrem-se sempre. Então, quando tudo vai mal também, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou escolher olhar para o Senhor e me alegrar no Senhor. Ainda que a videira não floresça, eu vou voltar meus olhos ao Senhor e me alegrar no Senhor. A plenitude de alegria na presença dEle. Amém? A plenitude de alegria na presença do Senhor. Por isso, sempre que nos voltamos ao Senhor, nós podemos nos alegrar. E aqui Paulo diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Irmãos,
às vezes parece tão cansativo a gente ouvir a mesma coisa. Poxa vida, já há um ano praticamente estou ouvindo da alegria do Senhor. Mas eu tenho certeza que ouvir isso hoje de novo falou ao teu coração. Eu tenho certeza que ser lembrado disso é uma segurança para você. Paulo está falando isso para eles. Olha, vocês não pensem que eu sou repetitivo. A repetição é a mãe de todo aprendizado, né? As crianças aprendem de tanto que os pais repetem. E nós também. Nós aprendemos de tanto que ouvimos. E a palavra de Deus, ela enfatiza alguns pontos que nós precisamos entender. E esse é um deles. E principalmente aquilo que Paulo vai falar agora, a partir do versículo 2. Ele vai falar, olha, prestem bastante atenção no que eu tenho a dizer agora, tá bom? Talvez você já me tenha ouvido falar isso antes, mas eu vou repetir, e eu vou repetir quantas vezes for necessário. Eu estava pensando, como é bom para mim poder ver no final do culto vocês se reunindo em grupos e orando, mesmo quando eu não falo. Mas de tanto que eu falei, olha, se eu não vou embora antes de orar com o seu irmão, né? No começo parecia que eu estava falando com as paredes, né? Mas de tanto que fala, agora eu já nem falo mais, vocês são tudo reunidos em grupinho, orando pelo outro. É exatamente isso, exatamente como deve ser, exatamente como irmãos que se amam fazem. Eles oram pelos outros. E isso é importante demais. Então vamos ouvir o que Paulo tem a nos dizer a partir do versículo 2. O que é uma segurança para os irmãos filipenses e para nós também. Versículo 2 diz, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Então há 3 cuidados aqui. O primeiro dele com os cães. E o que Paulo quer dizer com os cães? Exatamente esses irmãos, vamos falar irmãos, mas eles não são irmãos. Na verdade, eles estavam no meio da igreja, e eles falavam que confiavam em Jesus para a salvação. Eles confiavam que Jesus é o único caminho para ser salvo. Só que, além disso, eles também falavam que, olha, só crer não basta. Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Se você é gentil, né, se você não é da nação de Israel, se você não é judeu, você é gentil, você é de fora, você precisa primeiro se tornar um judeu. Você precisa praticar a lei de Moisés, para então você ser um bom cristão, um verdadeiro cristão. Então, essa era a pregação deles. E era uma pregação falsa, que Paulo viu o perigo para a igreja, deles comprarem essa ideia, deles aceitarem esse ensinamento e seguir um caminho errado. Então Paulo ele tem que lidar com isso. E é por isso que ele escreve e ele adverte os irmãos. Ele falou, olha, cuidado com os cães. Mas é interessante o termo cães, porque o termo cão era o termo que os judeus usavam para os gentios. Eles falavam, Deus, obrigado que eu não sou mulher, que eu não sou gentil. Obrigado, porque esses gentios são como cachorros. Na verdade, eles são, né, como lenha para o fogo do inferno. Então, na cabeça de um judeu, ele era tão, né, o suprassumo, né, da escolha de Deus, né, que ele julgava todo o resto como abaixo dele. Então, só para você entender, Paulo ele usa esse termo muito bem usado aqui. Ele fala, cuidado com os cães, porque eles são os cães. Todo lugar que Paulo ia pregando a graça de Deus, esses homens, eles iam atrás pregando a doutrina deles. Então eles ficavam latindo atrás de Paulo em todo canto que Paulo ia. E Paulo falou, olha, quem é cão são eles, quem são cachorros são eles. Eles é que são, né, muito chatos. Eles que são os cães. Eles são os cães porque eles que são legalistas e causam confusão em toda parte. Né? Então esse é o cuidado que Paulo fala aqui em primeiro lugar, quando ele diz cuidado com os cães. Cuidado com esses que falam que conhecem Jesus, mas ensinam para vocês coisas falsas. Cuidado com essas pessoas que falam que são cristãs, mas na doutrina delas está impregnada com heresias, com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, coisas que vão corromper o seu coração e vão afastar você do relacionamento pessoal com Jesus Cristo.
Cuidado, cuidado. E cuidado com esses que praticam o mal. É claro que nesses 3 cuidados que Paulo fala, ele está se referindo ao mesmo grupo, aos mesmos homens, mas ele fala de forma diferente. Primeiro ele usa cães, depois ele fala com esses que praticam o mal. E a ênfase no praticar o mal é em obra. Praticar, exercer, fazer. Não, você tem que fazer para poder ser aceito, para poder ser abençoado. Você tem que fazer. Então, é isso que Paulo... Cuidado com esses que enfatizam o que você deve fazer para agradar a Deus, ou para ser aceito por Deus, ou ser abençoado com Deus. E ele fala que eles praticam o mal. Embora aparentemente eles estejam perfeitos, excelentes, ótimos, muito bons, mas dentro deles, o coração deles é inclinado para o mal. Então, cuidado com esses homens. E por último, Paulo fala, cuidado com a falsa circuncisão. Uma das práticas que esses homens pregavam, que os cristãos gentios tinham que fazer, era que, se você quer Jesus? Ótimo para você, eu estou muito feliz com a sua decisão. Agora vamos ali para o quartinho dos fundos, que eu tenho uma faca bem amolada, e a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas. Você precisa cortar o prepúcio da glande, e você vai se tornar um verdadeiro cristão agora. Então Paulo está falando, não é isso. Não é para isso que Jesus veio, para nos tornar judeus, para nos tornarmos, fazer uma circuncisão que é na carne. Essa é a falsa circuncisão. Por isso que Paulo está falando, olha, cuidado com a falsa circuncisão. Essa é a falsa circuncisão. Você não tem que se circuncidar na carne para ser aceito ou amado por Deus. Aí no versículo 3 ele fala... Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então Paulo ele define a verdadeira circuncisão falando nós que apenas confiamos na cruz de Cristo, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Não aqueles que fazem a circuncisão na carne, mas... Aí ele coloca 3, da mesma forma que ele falou 3 cuidados, ele vai definir a verdadeira circuncisão de 3 formas. Primeiro, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então, a verdadeira circuncisão somos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Esses homens, eles estavam querendo adorar, baseando-se em aspectos externos, mas... A verdadeira circuncisão, a circuncisão que agrada a Deus, ou que Deus quer ver em nós, é aquela que é no coração, é aquela que adora a Deus em espírito, não é aquela que precisa de alguma coisa externa, de uma obra, de uma prática externa para falar, olha, eu sou justo, eu sou merecedor, viu? Olha para mim, Deus, olha, sabe como aquele fariseu que falava, Deus, graças te dou que não sou como esse publicano, eu dizimo, eu jejuo, eu oro, eu faço aquilo, eu leio a palavra, Não é isso. Os que adoram o Espírito, eles não se vangloriam de alguma coisa externa, não precisam de alguma coisa externa para adorar a Deus. Eles adoram em Espírito. E é isso que Paulo está falando. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós somos a verdadeira circuncisão. A palavra adorar para um judeu, ela é muito importante, é muito preciosa. Porque quando para nós a gente fala adorar, eu adoro sorvete, eu adoro aquilo, E para nós é tão comum, usar a palavra adorar. Mas para eles, adoração significava uma coisa, significava um ato ou um serviço a Deus por alguém separado por Deus. Então tinha que ser alguém separado por Deus primeiro, para poder fazer alguma coisa ou servir a Deus, de algum modo. Isso era adoração. Então a adoração era quando um serviço, um ato a Deus era feito por alguém separado por Deus. Então não era qualquer um que podia adorar a Deus. Isso era muito forte dentro deles. Não é qualquer um que pode adorar a Deus. O que esse povo está falando? Eles são gentios.
Eles não conseguiam aceitar ou conceber a ideia de que um gentio poderia adorar a Deus, ou Deus ia aceitar a adoração de alguém que não era judeu. Então é por isso que ele fala, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então nós podemos adorar como gentios ao Senhor, porque nós temos o Espírito de Deus e nós confiamos na obra completa de Jesus na cruz do Calvário por nós. Nós não temos o que adicionar a essa obra. Por isso nós podemos adorá-lo em espírito. Ele fez toda a obra necessária. Então ele fala depois, ele define a verdadeira circuncisão também, falando que nos gloriamos em Cristo Jesus. Então todos aqueles que se gloriam em Cristo Jesus. Nós não vamos nos gloriar em nós, né? Eu sei que é uma tendência natural humana, né? Ah, olha, eu sou muito disciplinado. Eu leio a Bíblia, né, todos os dias. Eu oro todos os dias. Eu faço muita coisa boa. Eu faço caridade. Eu não faço um monte de coisa ruim. Eu sou alguém realmente que, desculpa, hein, falar isso, mas eu sou o cara, né? Eu sou o cara, né? E é natural a gente pensar isso, não é? É natural a gente falar, quando faz alguma coisa sente condenação, ou quando faz alguma coisa boa se sente, né, super bem, né, super aceito, porque agora eu fiz alguma coisa boa. Então, isso é muito humano, isso é muito carnal, muito natural, né? Então, nós não nos gloriamos em nada a não ser em Jesus. Amém? A nossa glória, você, irmão, e eu, não importa o que você faz ou deixa de fazer, mas a verdadeira circuncisão é aquela que se gloria em Jesus. Ele, é nele que eu me glorio. Ele me amou com amor eterno, ele morreu por mim, ele me perdoou de todos os meus pecados. A ele toda a glória. Ele é digno de todo o louvor e de toda a glória. Então, isso define a verdadeira circuncisão. E a última coisa que Paulo fala que define a verdadeira circuncisão, e não temos confiança alguma na carne. Então, ele está falando de nós, os que cremos em Jesus, e quando nós cremos em Jesus e somos a verdadeira circuncisão, nós apresentamos essas características. Adoramos pelo Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma em nós mesmos, né? Eu não tenho confiança. Quando fala ter confiança, é quando você tem confiança que essa cadeira vai te segurar, né? Senão você não sentava aí belo, formoso, né? Você estaria, eu prefiro nem sentar, porque eu não confio nessa cadeira. Eu não confio que essa cadeira vai me suportar. Mas porque você confia, você senta. Você está descansado. Então, é característica da verdadeira circuncisão não confiar na carne. Eu não vou descansar por causa de alguma coisa que eu faço ou não faço. Não é aí que está a minha alegria. Não é aí que está a minha fé. Não é aí que está a força da minha fé. A minha fé, a minha confiança está somente em Jesus Cristo. Amém? Não na minha carne. Então é assim que Paulo define a verdadeira circuncisão. Uma certa irmã, ela falou uma vez, interessante, né? Ir para o céu é como remar num bote, né? Você precisa, né, dos dois remos, né? Você precisa da fé e você precisa das obras, né? Para poder chegar lá. E o pregador falou para ela, olha, a senhora só está equivocada numa coisa, viu? Para ir para o céu não precisa de bote nenhum. Jesus Cristo é aquele que nos salva, amém? Ele é a única, ele é a porta, ele é a entrada, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a nossa salvação, não é o bote, né? Não é alguma coisa que nós temos que fazer, amém? Você concorda com isso? Amém? Então fala, glória a Deus, amém, glória a Deus, que graças a Deus é só Jesus Cristo, irmão, porque se dependesse de nós, eu estaria frito. Nós estaríamos fritos, não é? Graças a Deus, que se nós tivermos que nos gloriar em alguma coisa, nós nos gloriamos apenas em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor.
Os versículos de 4 a 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Agora Paulo ele dá uma lista, né? Ele lista o currículo dele, né? Nossa, esse cara é demais. Esse currículo apresentado por Paulo faz esses oponentes, esses judaizantes, né? Esses cristãos que estavam, né, querendo que os gentios se tornassem judeus primeiro. Ele faz todos esses homens ficarem com inveja dele. Porque com certeza esses homens queriam se gloriar na carne, se tivesse um pedigree como o de Paulo, né? Se tivesse, né, um currículo como o dele. Mas Paulo fala, olha, fala uma coisa para vocês. Se tem alguém que poderia se gloriar na carne, esse sou eu. Por quê? Eu vou falar para você. Presta atenção que primeiro ele coloca 4 itens que o qualificam, né? Caso a justiça viesse pela lei, ele seria seria o topo, né? O top, um dos primeiros. Ele fala 4 características apenas que ele ganhou no nascimento dele. Vamos ver? Ele fala, eu fui circuncidado ao 8º dia, exatamente como a lei determinava. Levítico 12:3 fala que todo menino judeu deve ser circuncidado ao 8º dia. Ele falou, eu fui. Muitos passaram do 8º dia, estão para baixo, né? Estão abaixo de mim. Você foi circuncidado no 9º dia, meu filho? Desculpa, mas eu estou na frente. Eu estou ganhando. Eu sou mais aceito por Deus. Sou mais amado por Deus. Estou na frente de você. Então Paulo fala, eu fui circuncidado ao 8º dia. Pertencente ao povo de Israel. Eu não sou um prosélito. Eu não sou um gentio que se converteu ao judaísmo. Eu sou pertencente à nação de Israel. Eu não sou qualquer um não, meu filho. Tenho sangue azul. Eu sou um israelita. E ele fala, pertencente à tribo de Benjamim. Benjamim era uma tribo que fazia esses homens também ficarem com inveja de Paulo. Primeiro, a tribo de Benjamim foi a única que se aliou à tribo de Judá no Reino do Sul, quando houve a divisão do Reino do Norte e do Sul. A tribo de Benjamim, a cidade de Jerusalém, estava dentro dos limites da tribo de Benjamim. Jerusalém, a cidade onde o Senhor, né, que a palavra de Deus e os profetas falam tanto a respeito, onde o Senhor vai governar o mundo. Jerusalém está dentro da tribo de Benjamim. E foi a tribo de Benjamim que trouxe o primeiro rei para a nação de Israel, Saul. Então ele fala assim, ó, quem está ganhando aqui? Quem está por cima da carne seca? Quem é que está na crista da onda aqui, meu filho? Sou eu. E aí ele fala, hebreu de hebreus. Ou seja, Paulo ele cresceu numa cultura hebraica. Ele não era moda, era costume por causa da cultura e da língua grega. Era costume, era muito fácil ser judeu, mas ser criado numa cultura helenística, uma cultura grega. Ele não. Ei, eu sou judeu e fui criado na cultura judaica, meu irmão. Dá licença. E aí ele fala depois 3 características que o qualificam também em relação à lei. Ele fala, olha, quanto à lei, eu sou fariseu. Você sabe que existiam várias seitas, ou pelo menos algumas delas, o fariseu, o saduceu, né, os herodianos, seitas na nação de Israel, que eram como religiões, né? Todas elas criam, né, no Antigo Testamento, mas cada uma tinha o seu modo, né, de viver, de praticar a lei. E os fariseus era a facção, a seita da elite. Eram poucos, mas eram aqueles que... O nome fariseu quer dizer os separados. Então eram aqueles que, aos olhos de todos os outros, eram os mais corretos no que se refere aos detalhes da lei. Eles eram os mais justos, vamos dizer assim, porque eles eram muito mais meticulosos no que se refere à prática da lei.
né? Na verdade, eles pegavam um ponto da lei e criavam 10 outros pontos, né, em relação àquele ponto da lei. Eles complicavam a coisa ainda mais, né? Porque eles queriam mostrar para todo mundo que se tem alguém aqui que é correto e aceito diante de Deus, esse sou eu. Então esses eram os fariseus, né? Hoje para nós falar fariseu dá a ideia de hipócrita, né? Mas naquela época não. Fariseu, opa, exige respeito, porque são os caras que são fera, né? No que se refere à lei, eles são os mais certinhos. Então ele fala, ó, fariseu, eu sou fariseu, fui fariseu, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo que há na lei, fui perseguidor. Ele não era só um conhecedor da lei de Deus. Ele era atuante, ele era militante, ele praticava. E o zelo dele pela lei era tão grande que ele não se limitava a ensinar a lei aos outros. Ele ia lá atrás de qualquer heresia, de qualquer um que se levantasse contra a lei. E ele consentiu na morte de muitos cristãos. Porque para ele estava fazendo um serviço a Deus, perseguindo os cristãos que estavam se opondo à lei de Deus. Então, irmão, ele está falando, olha, se tem alguém que poderia se gloriar na carne, esse sou eu. Porque quanto à justiça que é na lei, eu fui irrepreensível. Não havia nada que as pessoas pudessem apontar e falar, mas ali, ó, o botão da tua camisa está fora. Aqui, ó, está sujo. Não, nada. Era impecável. Era aos olhos da lei, né, pelo menos da forma que eles interpretavam, era perfeito, era correto. Era alguma coisa que ninguém podia falar nada contra. Moral excelente. Esse era Paulo. Irrepreensível. Mas olha só o que ele fala no versículo 7, irmãos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, todo esse currículo de Paulo, o que aqueles homens poderiam falar, nossa, eu queria ser ele, né? Eu queria estar no lugar dele, eu queria também ser hebreus e hebreus, pertencer à nação de Israel e ser criado numa cultura assim, e ser circuncidado ao 8º dia, ser irrepreensível e zeloso como Paulo. Eu queria ser assim. Muitos estariam se orgulhando de ter uma justiça baseada na lei, como a de Paulo. Mas Paulo fala, olha, o que para mim era lucro, tudo que você pode pensar, que bom que ele tem, né? Que eu queria ter aquilo, é tão bom ser assim. Paulo fala, não é aí que está, não é isso que eu vejo valor, não é aí que está a minha esperança. Porque tudo que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo está falando, tudo isso aí que você está falando, você está vendo, não vale nada para mim, comparado àquilo que eu tenho em Jesus Cristo. A grandeza que eu tenho em Jesus Cristo. Tudo isso é muito pouco, tudo isso é nada. E mais para frente ele vai falar, tudo isso daí é lixo, é esterco. Né? Às vezes eu fico pensando, o que pode ser para você algo que te faz sentir bem, o que te faz sentir melhor que os outros, ou que te faz se sentir mais correto diante de Deus? O que pode hoje te fazer você se sentir por cima da carne seca, ou na crista da onda, ou mais justo do que os outros? Eu não sei, mas seja o que for, meu irmão, seja o que for, que a tua confiança não esteja nessas coisas. Que você também passe a considerar tudo isso como perda por causa de Cristo Jesus. Eu oro por isso. Porque você não quer ser comparado a um judaizante. Você quer ser comparado a Jesus Cristo. Amém? Não há dúvida que para Paulo, depois de falar isso, ele está expressando a alegria dele, a mesma que Jesus se referiu em Mateus capítulo 13, de 45 a 46, quando ele fala do reino dos céus. Jesus disse, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha, comprou.
Então o reino dos céus é como esse negociante que, achando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola, porque aquela pérola para ele valia mais do que tudo que ele tinha, né? O reino dos céus deve ser assim para nós. Deve ser mais precioso do que toda a nossa reputação, né? Todo o nosso currículo, todos os nossos atos de justiça. Amém? Versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então Paulo fala, olha, mais do que isso. Na verdade, eu não considero só esses itens que eu listei para você como perda. Eu considero tudo. Eu considero todas as coisas. Paulo está falando, olha, não existe mais nada para mim tão precioso, tão valioso como Jesus Cristo. Irmão, você percebe que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, olha, acordem, não existe nada mais importante para o cristão do que um relacionamento pessoal com Jesus. É isso que Paulo está falando. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quando ele fala que eu considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, não é o conhecimento intelectual. Eu conheço a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, eu posso ensiná-la, eu posso traduzi-la na língua original, ou sei lá onde. Não é isso. Não é isso. Ele está falando conhecê-lo como pessoa. Sabe quando você conhece alguém? Eu ouvi tanto falar de você, mas agora prazer, céus. Como que você está? O que você gosta? Legal. E andar junto e conversar junto e descobrir o que pensa. Isso é relacionamento, irmão. É disso que Paulo está falando. Eu troco tudo que eu tenho por andar com Jesus e conhecer o que Ele pensa, conhecer o coração dEle, conhecer os segredos dEle, a palavra dEle, o que Ele tem reservado para mim, quais são os planos dEle para mim. Conhecer o Deus da vida, a fonte da vida. Não há nada que se compare a isso. Essa é a grandeza que Paulo fala aqui. A grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Irmão, você conhece Cristo Jesus? Sim ou não? Amém. Não há nada maior. Não há nada melhor. Você pode tentar, mas você vai se frustrar. Não há nada maior e nada melhor do que conhecer Jesus, andar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, sentir o toque de Jesus, ter a amizade de Jesus, ter o ombro de Jesus para chorar, ouvir o conselho de Jesus. Não há nada igual, irmão. Não há nada que se compara a isso. Ninguém substitui Jesus na sua vida. Ninguém nunca vai substituir Jesus na sua vida. Louvado seja o Senhor. E é por isso que ele fala, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, tudo é perda. Nada é tão importante. Por quem perdi todas as coisas. Ele fala, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E ele fala forte, né? Não tem como ser mais gráfico do que isso, né? Eu considero tudo esterco, né? Fezes. Considero tudo fezes, né? Mais bonito falar assim, né? Para ficar mais diferente, né? Considero tudo fezes, né? Para não ser mais gráfico ainda, né? Para não falar numa linguagem mais popular que essa, né? Considero tudo fezes comparado com Jesus. E isso deve fazer a gente perguntar, né? Será que a gente faz uma avaliação da nossa vida? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, comparado à pessoa de Jesus e ao nosso relacionamento com Ele, Paulo está querendo dizer, não há comparação. Isso não quer dizer que não haja coisas boas. Deus sabe que a gente precisa de coisas boas, né? A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa trabalhar, a gente tem família. Tudo isso é bênção, tudo isso é bom. Mas comparado à tua amizade, ao teu andar, ao teu relacionamento com Jesus, tudo isso fica no chinelo, né? Nada se compara, nada se compara. Amém? É exatamente isso que Paulo está falando aqui.
Tudo que é bom e excelente, irmão, sem Cristo, não tem valor algum. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, olha que lindo que Paulo fala. Que ele fala aqui, vou pegar. Por quem perdi todas as coisas. Né? Ele terminou o versículo 8. E aí ele começa a frase que termina no versículo 9. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. É tão maravilhoso quando você sabe que pode ser encontrado em Cristo. Aonde está você? Quem é você? As pessoas podem perguntar e a resposta vai estar: você encontrado em Cristo. Não é? É o nosso desejo, irmão. É o meu desejo, eu sei que é o seu desejo. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Paulo falou, tudo aquilo que eu falei para você era a minha justiça. É aquilo que eu poderia me gloriar em cima dos outros homens. Mas, comparado a Jesus, eu estava vazio. Comparado a Jesus, eu estava perdido. Eu não tinha nada. E ele diz, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmão, qual a justiça, qual a sua justiça hoje? Aquela que vem pela lei, talvez não a lei de Moisés, né, mas as suas próprias leis, né? Todos nós temos algum padrão, né? De santidade, de justiça, de ordem, de disciplina, de moral, né? Todos nós temos as nossas leis. E a gente se compara, né, com os outros. Ah, você está abaixo dessa. Ah, você aí, ó, nem chega nem perto, né? Ah, você, eu nem me relaciono. Você é como um gentil para mim, né? Fogo para o inferno, lenha para o inferno, né? E a gente faz isso. A gente toma o lugar dos fariseus aqui. Né? E a gente age. Às vezes a gente não expressa, mas a gente guarda aqui dentro. E é isso que Paulo está falando. Ele falou, olha, eu poderia me sentir maior comparando com todos os homens, mas quando eu olhei para Jesus, eu falei, eu não sou nada, eu sou um esterco. E aí ele se quebrou, e aí ele falou, o que eu preciso é de Jesus. O que eu quero, a justiça que eu quero é essa. É a que Jesus fez por mim. Porque nada que eu possa fazer, por mais lindo, por mais aplausos que eu tenha, não é nada comparado a um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a justiça que procede de Deus. Essa é a justiça que se baseia somente na fé. Não se baseia em obras, é simplesmente pela fé. E eu quero ler 2 versículos para vocês, que eu espero que você sublinhe, memorize, escreva. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça que procede de Deus, a justiça que vem por meio do Evangelho, da Boa Nova. Qual é a Boa Nova? Ah, eu sou pecador, destinado ao inferno, e Deus me amou, enviou o próprio Filho para me perdoar todas as minhas ofensas, todos os meus pecados com a morte dele na cruz. Isso é boa notícia ou não? É ótima notícia. Então isso é o Evangelho, essa é a boa notícia, que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, que nós somos aceitos e amados por Deus por causa de Jesus. E tudo que eu e você precisa fazer é crer. Por isso que a nossa justiça, ela se baseia na fé, porque Jesus já cumpriu toda a obra por nós. Então, essa é a justiça que Deus revelou, que Deus nos trouxe através do Evangelho, através de Jesus. Essa é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Nunca vai chegar num ponto, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu aceitei Jesus, né? Até aí é fé, né? Graça, legal. Mas depois a gente se transforma, né?
Depois a gente fala, não, agora eu tenho que fazer por merecer, viu? Quando que você foi digno, né? Quando que você foi merecedor do que Jesus fez por você? Isso é graça. Você nunca vai ser merecedor disso. Então, esse é o cuidado, irmãos, que Paulo está falando para os irmãos de Filipenses. Cuidado para não tornar carnal aquilo que começou no Espírito. Cuidado agora para não tornar uma lei, um legalismo, aquilo que começou na graça de Deus. Porque do princípio ao fim essa justiça é pela fé. O justo vai viver pela fé. Você deve viver pela fé, irmão. Você não deve viver agora com base na sua própria justiça, não. Se você está vivendo com base na sua própria justiça, a única coisa que eu posso dizer é se arrependa, né? Se arrependa disso hoje e aceite a justiça que vem de Deus. Que se baseia na fé somente. E tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O outro versículo é Romanos 3:21, que diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Amém? Então, veja, antes as pessoas se baseavam na fé para se justificarem diante de Deus, ou serem aceitas por Deus, amadas por Deus, abençoadas por Deus, salvas por Deus. Mas Paulo diz que agora se manifestou, apareceu, veio até nós uma justiça que provém de Deus, que não depende mais do homem. Por isso ele fala independente da lei, não está separada da lei. Essa justiça que vem de Deus está separada da lei. Independe da lei. E dessa justiça que provém de Deus, fala a respeito, ou testemunham a respeito, a própria lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento estava falando dessa justiça. Quem é essa justiça, irmãos? Quem é essa justiça? Jesus, né? Jesus. Ele é a justiça que foi manifesta, proveniente de Deus, independe da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para quem? Todos que creem. Então é muito claro. Eu creio em Jesus, então você tem que saber que sua fé significa que você é justificado por Deus somente por crer em Jesus Cristo. Não interessa se você vai falar para mim, olha, eu creio em Jesus, mas olha esse outro livrinho aqui, ó, que eu tenho. Não. Olha o que mais você tem que fazer aqui. Não. Se você professa a fé bíblica, a fé no Evangelho, a fé na salvação de Deus, na justiça de Deus, é somente em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E obrigado, Deus, por nos lembrar de que Jesus Cristo, Tu és a justiça de Deus. Senhor, perdoa-me por tentar viver a minha vida baseado na minha própria justiça, Senhor. Ó Deus, é mais forte que eu muitas vezes, Senhor. Mas eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, Senhor. E obrigado, Senhor, por me amar. Obrigado, ó Deus, por ver todas essas falhas, ó Deus, e ainda assim me escolher, ainda assim me salvar, ainda assim se revelar a mim e manifestar a mim essa justiça, Senhor. E ainda assim, Deus, me despertar, ó Deus, quando eu me desvio dela, Senhor. Senhor, eu te agradeço por Jesus.